Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira hora do Revista Justiça. Dessa sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, você pode participar pelo nosso WhatsApp, anote aí, 61 999 75 81 40, e a partir de agora também pode nos acompanhar pelo YouTube da Rádio Justiça. 10 horas 5 minutos. Revista Justiça. Debate. E no último domingo, dia 23, cenas de um filho abandonando um pai em uma padaria na cidade goiana de Lusiânia chocaram as pessoas, principalmente pela alegação do filho de estar cansado de cuidar do idoso. Vamos tratar então desse tema, o cuidado do idoso, aqui no nosso debate de hoje. Vamos conhecer as leis, consequências de quem abandona ou cuida mal, órgãos e entidades que protegem os idosos. Por enquanto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da ABRACS, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal, Dr. Mauro Freitas. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado por mais uma vez convidar para a gente tratar desse tema tão essencial para a sociedade brasileira, que é o direito da pessoa idosa. Doutor Mauro, tivemos essas cenas e acredito que o senhor, como defensor do direito do idoso, o que o senhor pensou na hora que leu essa notícia de um pai abandonado dentro de uma padaria? Sérgio, a gente fica perplexo, né? Porque a primeira coisa que vem à cabeça é uma família disfuncional, uma família que não está tendo uma visão da solidariedade que é cabível dentro de uma família e também do dever das pessoas de se cuidarem. A gente vê que é um reflexo de uma sociedade que realmente passa por um estado de estresse, de doença, porque nada justifica uma situação dessa, a não ser a própria também exposição a um estresse e doença do próprio filho, que disse que não aguentava mais, e realmente não é difícil a gente encontrar quadros em que familiares, pessoas que cuidam de pessoas que precisam ser cuidadas, também entram no nível de estresse. Mas mesmo assim é algo que pode até justificar, né, explicar uma situação, mas não afasta, infelizmente, o crime de abandono que ficou bem caracterizado nessa condição. E nessa situação, o que pode acontecer com esse filho? Bom, é como eu estava falando, primeira coisa é avaliar até a própria condição dele em termos de punibilidade, né? Se ele está apto a ser, né, responsabilizado. A atitude, Sérgio, ela é tão impensável e tão doentia de abandonar uma pessoa, né, principalmente que parece que, pela informação, era um senhor com portador de Alzheimer. Então essa condição ela é tão impensável que a gente só pode pressupor que a pessoa também é passível de uma doença, alguma coisa, um nível de estresse que levou a essa condição, porque não é razoável. Mas, levando em consideração que se trata de um idoso, na condição de alguém portador, né, de uma doença degenerativa que é o Alzheimer, né, certamente ele vai ser enquadrado objetivamente no tipo legal previsto para abandono de pessoa incapaz. Doutor Mauro, temos aqui informações da Polícia de Goiás, Polícia Militar do Estado de Goiás. O suspeito, ele relatou que o idoso, então, dava muito trabalho por sofrer com crises psicóticas devido a acidentes vasculares cerebrais e também, ainda de acordo com a informação da polícia, o acusado explicou que estava cansado de ajudar a mãe a cuidar do idoso, que desde 2016 depende dos familiares. Nessa situação, entra também a obrigação do Estado em conseguir dar um apoio para que essa família consiga cuidar desse idoso ou não? Sim, Sérgio, a gente tem que lembrar que no Brasil a norma que trata da pessoa idosa, nós estamos falando de uma pessoa idosa, mas nós estamos falando também de abandono de um incapaz, né? Então serve para qualquer condição de pessoas incapazes, né? Então nesse caso, por exemplo, a própria Constituição Federal, ela prevê que a pessoa idosa ela tem direito a ter garantido seus direitos através da família, da sociedade e do próprio Estado. Não é, inclusive, uma condição de subsidiariedade, né, como a gente diz no direito, ou seja, na falta de um entraria o outro. É uma solidariedade. Então, realmente, o Estado,
a família e a sociedade têm esse dever. Então já é um primeiro plano. No segundo momento, nós temos uma lei, a lei especial aqui no Brasil, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741, de 2003, está fazendo 20 anos agora, que prevê, inclusive no seu artigo 99, né, são obrigações de cuidado e de prover a pessoa idosa. E esse direito, essa obrigação também, primeiro em plano, é a família. A família que deve acolher e prover o idoso dessa condição. Mas na falta da família, ou se nós não cuidarmos das próprias famílias no Brasil, nós não teremos esse primeiro momento. Nós pularemos direto para a sociedade, que no final das contas se expressa através do Estado. Ou seja, da forma como a gente está fazendo, se a gente não cuidar das famílias, condições dos familiares cuidarem, promover uma condição nesse sentido, eu não estou falando em termos ideológicos, políticos, eu estou falando de algo que realmente a lei prevê. O direito da solidariedade, o princípio da solidariedade familiar, né, também a questão do direito do idoso, inclusive de ingressar com alguma ação, né, como o direito à pensão, a alimentos também, de forma reversa. Né? Assim como o filho tem direito em relação aos pais, os pais também têm direito em relação aos filhos. Então, quando falta isso, para onde correr? Então, nós vamos correr para o Estado, a gente sabe disso. Né? Como também, se a gente não dá condições de uma população ter saúde, ela sobrecarrega a própria saúde do Estado. Nesse fato, né, que a gente está vendo, a falta de educação, de um olhar mais cuidadoso com a pessoa idosa, acaba gerando conflitos, o que sobrecarrega o próprio sistema de polícia aqui no Brasil, que acaba encaminhando esse assunto para os ministérios públicos, que acabam gerando processos judiciais. E quando entra nesse aspecto, e aí já respondendo a tua pergunta, existem as medidas protetivas para essas pessoas. E isso custa. Porque quando uma pessoa não tem condições de morar com seus familiares, ela deve ser abrigada em algum local. E quem tem que abrigar essa pessoa é o Estado, se a pessoa não tiver condição de ser mantida numa instituição de longa permanência privada. E hoje as instituições de longa permanência privada, para cumprir todas as obrigações, ela é muito cara. Então é uma sobrecarga financeira e de cuidado que o Estado tem sim que observar e atender. E se nós não tivermos medidas de prevenção e de estabilização da sociedade, nós vamos ter um custo muito alto para a sociedade brasileira através da ação do Estado. Doutor Mauro, essa atitude com certeza é condenável, e o que fazer para que um filho numa situação como essa, que está ali já sem condições, está cansado de cuidar dos pais, né? Nesse caso ele fala do trabalho que o pai dava, como ele deve fazer então para não recorrer a essa atitude impensada? Ele deve entrar com alguma ação? O que o senhor aconselharia para alguém na situação dessa pessoa antes de cometer esse ato? Vê bem, né, Sérgio? A gente está fazendo exatamente esse trabalho aqui, né? E, mais uma vez agradeço à Rádio Justiça por esse espaço, porque as pessoas, antes de tudo, para saber o que tem que fazer, elas têm que ter a instrução e a informação. Então é isso que nós estamos fazendo agora aqui, e o Estado deveria promover mais isso, desde as escolas, né, dentro de comunidades também, explicando e elucidando para as pessoas quais são os caminhos para buscar uma ajuda. Nós temos o Disque 100, né, que é uma linha telefônica para denúncias, informações e buscar também algum direcionamento das demandas. Nós temos as delegacias de polícia. Alguns estados, cidades têm a delegacia especializada. Nós temos os conselhos municipais da pessoa idosa. Todo município deveria ter um conselho. Infelizmente não tem. Mas também os conselhos dos idosos também são órgãos, né, deliberativos e também soberanos que podem, independente da atuação daquele município ou da linha política, orientar o cidadão para onde ele pode buscar ajuda. E nós temos também atividades importantes do CRAS e do CREAS, que são centros de referência de assistência social, que têm o objetivo, a atribuição exatamente de orientar o cidadão.
Então, não adianta nós termos até esses órgãos se o cidadão não sabe que tem e se sabe que tem, não sabe como buscá-lo. Então, o Centro de Referência, esse de assistência social, ele realmente é um trabalho essencial na estrutura social brasileira. As pessoas devem saber que todo município, todo estado, né, tem os conselhos do idoso e tem também esse centro de referência que pode dar essa orientação. E ele, o quanto antes, é mais importante, viu, Sérgio? Porque a gente tem visto que as pessoas estão envelhecendo sem um preparo e sem um planejamento para isso. As pessoas estão envelhecendo sem condições. São famílias que são agora diminuídas, não temos mais aquela quantidade de filhos que podem dar uma assistência. Então nós temos, é muito comum ter 2 filhos, um mora em São Paulo, o outro mora até no exterior, e o pai e a mãe envelhecem sozinhos no país. Principalmente aqui no DF, né? Pois é, então essas informações, o quanto antes, é importante, e a pessoa que cuida também tem que se precaver das obrigações que ela vai ter. Essa condição, por exemplo, de estresse, que parece que esse filho teve, estresse misturado com uma falta de informação e cultura, né, de amor ao próximo, né? Mas de qualquer forma, ele chegou ao extremo de abandono de um familiar, e ele sendo filho, inclusive, dentro do que prevê o Código Penal, a pessoa tendo essa obrigação pelos laços familiares, sendo ascendente ou descendente, pode até ampliar essa pena em 1/3, por ser uma pessoa que deveria ter esse cuidado mais próximo. Então ele pode ser preso mesmo. A punição é reclusão. E quem vai cuidar do pai? É esse que é o problema. De novo, fizeste a pergunta essencial, né? Nós temos lei, o Estatuto da Pessoa Idosa é maravilhosa, é uma lei muito bem feita, né? Até porque ela é baseada nos próprios princípios, né, das regras dos direitos humanos. Ela vem também em cima de orientações e eixos da Organização Mundial da Saúde. Então tudo isso vem somando e acaba desembocando numa política nacional do idoso que derivou depois e acabou refletindo no nosso estatuto. Mas a questão toda é essa: nós temos leis maravilhosas, mas a família, de novo, quando ela é disfuncional, ela causa um problema enorme para quem quer operar o direito. O que adianta, por exemplo, tem uma idosa que vive com um filho que pode ter problema de álcool, de droga, mas é a única pessoa que ela pode contar para ter uma relação com a vida exterior. Ela vive reclusa. O que acontece? Ele bebe, às vezes agride a idosa. Nós temos as agressões contra a idosa, são 86% são ocorrências dentro de casa, e 50% são os próprios filhos que praticam, exatamente por essa condição. Então, quando a gente vai tomar uma medida protetiva, porque a idosa está sofrendo violência, a gente tem 2 caminhos: ou tira a idosa de casa, e aí nós temos que levar para um abrigo, algum lugar que ela tenha condições de sobrevivência, ou a gente retira o filho, ou um sobrinho, ou um parente que seja, que é o agressor e, ao mesmo tempo, a única pessoa que essa idosa, o idoso, pode contar para ter algum tipo de respaldo. Estou conversando com o Dr. Mauro Freitas, estamos falando sobre proteção ao idoso, e você também pode nos acompanhar pelo YouTube com imagem, áudio e vídeo. Você acompanha pelo YouTube da Rádio Justiça, e você pode participar também. Tem alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo WhatsApp. Anote aí: 61 999 75 81 40. Doutor Mauro Freitas, estamos aguardando mais uma convidada a chegar aqui, a doutora Cíntia Carvalho Silva, ela que é delegada de polícia do Distrito Federal, bem na Delegacia de Crimes contra Vulneráveis, mas sobre a responsabilidade dos familiares. Estamos falando de pai, filho e outros familiares desse idoso. Os irmãos desse idoso também são responsáveis? Há alguma forma de englobá-los, também incluí-los nessa proteção? Nós temos no direito, né, algum princípio que sempre se repete, né? O mesmo princípio do direito e obrigação de prestar alimentos também se vale para essa condição. Então, geralmente são, assim, classicamente falando, né, são os pais em relação ao filho, filho em relação aos pais, né, depois vão para os avós, né, e vão para os netos. Então, na falta dos filhos, né, de um idoso, os netos vão ser considerados, sim, responsáveis pelo esse alimento, né? E na falta de parentes ascendentes e descendentes nessa linha direta, acaba que o Estado deve prover essa falta,
No caso, os irmãos desse idoso não têm essa responsabilidade. Ele pode ser acionado ou não pode? Também, na falta aí, quando a gente tem essa falta de linha para cima e para baixo, a gente acaba indo para lateral, né? Para buscar, o Estado buscaria através dos laços familiares, né? Porque tem 2 princípios básicos no direito de família que engloba essa questão, que é o princípio aquele da manutenção dos laços familiares, dos vínculos familiares. Esse é um grande desafio pelo que a gente estava falando, até porque o idoso ele geralmente é agredido pelo próprio familiar, né? E a questão da solidariedade também familiar, que é um princípio também do direito que, havendo vínculos familiares, se busca, através desses vínculos, o sustento da pessoa idosa. Doutor Mauro, nessa situação em que o idoso convive com a idosa, há essa agressividade também, o filho pode pedir ajuda para quem, nesse caso, para ajudar a cuidar do pai? Orientação, psicólogo, o quê? Olha, geral, esse trabalho, né, até a doutora Cíntia vai chegar e complementar com muita propriedade que ela conhece, ela mesma costuma dizer que todo caso, quando inicia envolvendo pessoa idosa, é uma tela azul, né? Como assim tela azul? Ou seja, não tem resposta. É como se a gente ligasse um computador e não tivesse informação. Porque cada caso desse tem muitos pontos de subjetividade. Então, a gente vai falar do idoso, a gente tem que saber, ele tem condições financeiras ou não. A condição do idoso, tendo uma aposentadoria mais adequada, coisa assim, dá para ele uma liberdade, como dá, por exemplo, para mulheres também que sofrem violência doméstica. Quando a mulher não tem uma atividade, um emprego, um trabalho, isso dificulta muito a busca, né, de uma solução, por falta de uma dependência, por uma condição de dependência financeira. Também na condição da pessoa idosa, quando a gente vê um problema desse, a gente tem que ver: tem mais filhos? Tem outros parentes? O imóvel é próprio? Não é? Ela mora com alguém? Ela tem condição de sustento? Ela pode ir para uma instituição de longa permanência? Ela tem um médico que acompanha o histórico dela de saúde, a ponto de, por exemplo, a gente buscar algum tipo de orientação? Porque é complexo, Sérgio. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm um comportamento absolutamente rechaçado pela sociedade, né, condenável, né, assim dizer. E quando a gente vai ver, aquele comportamento é fruto de uma demenciação, por exemplo. Existe uma condição que eu aprendi vendo nesses processos e nessas condições de lidar com a pessoa idosa, que, por exemplo, um dos processos que acontece na demenciação é a hipersexualidade, por exemplo, né, que é uma condição que realmente incomoda a gente ter um parente, né, que daqui a pouco começa a ter um comportamento fora do normal nessa questão que chama tanta atenção. E também, por exemplo, a pessoa tem uma demenciação, Alzheimer, começa a gastar sem nenhum controle, começa a ser uma pessoa pródiga. Então, uma das coisas, quando a gente vê no ambiente de violência, quando a pessoa começa a ter um comportamento que está fugindo do normal dela, fugindo dos padrões, a gente deve também ter uma ajuda médica para ver o que está acontecendo com aquela pessoa antes de condená-la. Assim também, como a gente estava falando aqui desde o início, a gente percebe que um filho abandonar o pai não é uma atitude normal. Vamos perceber também o que está acontecendo com essa própria pessoa, porque nós podemos estar falando de 2 pessoas doentes. Muito bem, acaba de chegar aos nossos estúdios doutora Cíntia Carvalho. Ela é ativista de direitos humanos, formada em Direito pela UNB, mestre e doutoranda em Sociologia e delegada de Polícia do Distrito Federal e também delegada justamente na Delegacia de Crimes contra Vulneráveis. Bom dia, doutora. Bom dia, Sérgio. É um prazer imenso estar aqui junto com o Mauro, que é nosso parceiro também na luta da defesa das pessoas idosas, e aceitar o convite de vocês, que é muito importante a gente falar desse tema aqui. Doutora Cíntia, estávamos falando daquele caso de Lusiane, em que um filho abandonou um pai dentro de uma padaria, né, melhor dizendo, e estávamos falando sobre as consequências, o que pode ser feito. E a senhora, quando lê essa notícia, o que pensou? Bom, eu pensei, já que eu trabalho já há quase 4 anos especificamente nessa área,
que é um fato extremamente assim reprovável, mas por trás desse fato a gente tem muita complexidade. Para começar, sobre o princípio da solidariedade na própria Constituição que a gente tem, e do princípio também da prioridade do cuidado das pessoas idosas. E nisso, como o próprio Dr. Mauro estava acabando de falar, é uma situação multidisciplinar e complexa. É muito fácil a gente julgar esse filho, Sim. que falou muito que ele estava cansado, que o pai já estava agressivo. Em situações em que a gente não tem um acompanhamento psiquiátrico, psicológico das pessoas idosas que estão doentes, essa é uma questão de saúde, a família acaba toda sofrendo. E quem é que cuida dos cuidadores? Então, assim, a gente fazer um juízo de tipicidade frio e crua de abandono material chega a ser temerário, porque nós, como sociedade, todos nós somos responsáveis, tanto pelas nossas crianças, tanto pelas nossas pessoas idosas, tanto pelas pessoas vulneráveis. Então, nessa situação, a gente tem que analisar toda uma cadeia de proteção e de uma assistência. Claro que abandonar o seu familiar numa situação dessa, numa padaria, é digno de reprovação. Esse não é o devido caminho, mas a gente tem que interpretar esse fato com todas essas circunstâncias. E como deveria ser feito nesse caso, né? Então, aí a gente está aqui para a gente conversar sobre isso. Sim, já tratamos esse ponto com o Dr. Mauro. E para a senhora, como deve ser feita essa situação para que não chegue a este ponto tão extremo? Tem que pedir ajuda para o Estado? Como fica? Exatamente. Lá na DECRIM, como é que a gente trabalha com esses casos? A gente recebe muitas denúncias, tanto do Disque 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, quanto também de instituições de segurança de saúde. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela manda muitos ofícios de pessoas idosas e pessoas com deficiência abandonadas em hospitais pelas famílias. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instaurar uma investigação e, em tese, a gente já começa uma investigação para investigar um suposto abandono material, que realmente é um crime que é passível de prisão, mas em que condições aconteceu esse abandono material? Porque a gente tem que considerar que nós vivemos aqui numa sociedade extremamente desigual. E muitas famílias, durante a pandemia, durante essa alta da inflação, do desemprego, muitas pessoas não têm sequer o que comer. Então, elas pensam assim, se ele ficar num hospital, se eu abandonar em uma instituição pública, como já aconteceu na própria DECRIM, a pessoa deixou uma pessoa lá sem acompanhamento, e que ela acha que ela vai estar melhor cuidada do que com ela própria. Então, a gente tem que analisar as coisas com um grão de sal e a gente instaura a investigação, a gente vai chamar todos os responsáveis, por quê? Pelo Código Civil, os filhos são sim responsáveis pela assistência, tanto econômica, tanto moral, quanto de saúde, de família, dos pais. Mas o Estado pode ajudar. Aí nisso, a gente ativa o Ministério Público, que pode procurar na rede de proteção, que o Estatuto da Pessoa Idosa já fez 23 anos, né? 20 anos agora que a gente comemorou, essa grande lei que precisa ser aprimorada também, e a gente tem uma rede. E qual é essa rede? A gente tem as ILPIs, são as instituições de longa permanência, que quando a família não consegue cuidar, a gente tem essas ILPIs, e a família pode visitar, ou a gente também pode fazer integração com Centro-Dias, que infelizmente aqui no DF não tem nenhum. O que é isso? Centro-Dia. Centro-Dia é como se fosse um equipamento público previsto no Estatuto do Idoso, que é muito importante para quê? Por exemplo, eu tenho pais idosos e eu tenho que trabalhar todos os dias. E como é que eu faço para fazer com que meus pais não fiquem sozinhos, não fiquem depressivos? Porque, gente, ficar em casa todos os dias... Sujeito a acidentes, Sujeito a acidentes, sujeito a fake news no WhatsApp. Sim, muitos trotes, golpes, né? Nossa, fiz até uma operação no final de 2021
lá no presídio de Rondonópolis, uma situação horrível, que vários presidiários perpetravam golpes contra pessoas idosas na pandemia, exatamente por conta de uma vulnerabilidade muito maior. Eles falavam que os familiares estavam em situação incomunicáveis, eles transferiam dinheiro. Então, assim, esse centro-dia é uma ideia do legislador, que a gente ainda precisa... É uma creche para os idosos. É como se fosse uma creche para os idosos. Mas é muito interessante porque lá as pessoas, nós somos seres humanos, nós somos gregários, nós precisamos de amigos, nós precisamos nos socializar. E aí, a sua mãe e seu pai ficam lá socializando, fazendo atividade física, fazendo atividades lúdicas, contando as histórias de tantas experiências que tem na vida. E aí, à noite, eu vou lá e busco eles. Está no papel só isso? Está no papel, infelizmente. A gente está lutando bastante aqui no Distrito Federal para a gente fazer o nosso primeiro centro-dia e junto com o Dr. Mauro, junto com o Fórum da Pessoa Idosa aqui do Distrito Federal, junto com todas as nossas redes, a gente fica no pé, né Dr. Mauro? Estamos buscando, né, fazer valer o que já está previsto em lei, né? Mas realmente Brasília, por exemplo, que é a capital, não tem centro-dia públicos, que possa acolher as pessoas, os públicos, né? Tem privado já? Porque eu tinha ouvido privado, alguma coisa sim, que já havia, né? Um centro, tipo uma creche pública para os idosos. São instituições de longa permanência que permitem também que o idoso vá de manhã e volte à noite, né? Pois não. Essa instituição de longa permanência, ela já tem uma outra natureza. A instituição de longa permanência mas está nas representações sociais, mas esse não é o nome correto, mas para as pessoas aqui da rádio entenderem, era aqueles antigos asilos. Mas asilo dá a ideia pejorativa de depósitos de pessoas, o que não é verdade. A instituição de longa permanência é uma casa onde as pessoas vão receber tratamento psicológico, tratamento médico, a socialização, quando elas não têm uma família estruturada que possam cuidá-las. Mas a família pode visitá-las, e geralmente essas instituições, que aqui no DF a gente só tem 3, e são parcerias público-privadas, então a gente precisa lutar por isso, porque em 2030 a gente já vai ter quase 1/3 da população aqui no Distrito Federal idosa. E como que a gente faz para pensar e planejar nosso envelhecimento saudável? Você já pensou, Sérgio? Como que vai acontecer? Eu já penso, por exemplo, não ter casa com escada, né? Mas tem gente que mora, só o casal casa ali, uma casa de 3 andares, né, doutor Mauro? E quantas pessoas têm uma casa, né? Exato. Também, exatamente. E eu tive a oportunidade de escrever um curso utilizando essa minha experiência e os estudos para todos os profissionais da segurança pública do Brasil, que já está na plataforma do Ministério da Justiça Online, para que nós, como servidores públicos, a gente se prepare para entender exatamente esses desafios. E um deles é exatamente a casa com tapetes soltos, com escadas, com portas que não possibilitam a passagem de cadeiras de roda. E outra, você não precisa ficar um super idoso, que o próprio Estatuto do Idoso teve essa inovação da gente classificar as pessoas idosas, são as pessoas que têm mais de 60 anos. E as pessoas com super prioridade, que a gente chama de super pessoas idosas, têm 80 anos. Você não precisa chegar a 80, 90 anos para você começar a pensar nisso. Sim. Isso se chama planejamento da nossa própria vida. E uma coisa interessante, Sérgio, que a gente também tem que pensar, é o que vem a ser essa nossa geração sanduíche. Você sabe o que é isso? O que é isso, doutora? Geração sanduíche é a nossa geração que temos filhos, temos que cuidar das crianças e também temos pais. E temos que cuidar dos nossos pais. E aí a gente ficou emparedado nessa situação em que cuidamos de vulneráveis crianças e cuidamos de vulneráveis idosos. E não temos tempo de cuidar da gente mesmo. Porque isso demanda um planejamento tanto de econômico, previdenciário, de saúde, como vai ser minha velhice? Onde eu vou morar? Eu vou contar com meus filhos? Será que eu posso fazer uma poupança para mim mesmo, para eu pensar? Ou se não, hoje em dia, a gente fala também, o Dr. Mauro fala bastante disso, é a economia prateada.
Já ouviu falar nisso? Eu vou pedir até para o doutor Mauro explicar o que é isso, doutor Mauro, por favor. Economia prateada. Economia prateada que o pessoal está chamando agora é tudo que diz respeito à prestação de serviços e produtos voltados para essa geração sênior, 60 a mais. E todos os estudos estão levando a crer, né, que realmente nós não temos uma assistência devida para esse público e para esse consumidor. Então eles estão desassistidos, então realmente não há algo customizado, né, lojas especializadas para roupas com conforto e com, por exemplo, né, e com uma questão de moda também, e conforto e beleza. Nós não temos condições também de turismo assim tão também encaminhado e preparado para pessoas 60 a mais, né? E assim vai, outros vários serviços também que as pessoas que consomem hoje e têm recurso, né? Uma boa parcela da população, infelizmente não todos, mas é uma parcela importante. E que, aliás, são também até o próprio arrimo de família também. Mas esse público que tem dinheiro, que conseguiu acumular e que teve até condições de comprar imóveis e ter uma condição, né, de vida mais estruturada, ele teve mais condições do que a própria geração que está vindo aí, né? Mas só que todo o marketing, tudo que diz respeito ao mercado, ele é para a juventude, para o novo, para... Eu estava observando isso, até eu estava num bairro agora vendo as propagandas, né, e aqueles outdoor de lançamentos imobiliários. É sempre um casal jovem com 2 filhos em torno de 3 a 5 anos. Esse é o quadro clássico, né? E brancos. Brancos também. Então, assim, são sinais que a gente está vendo. Então, o sinal, através do mercado prateado, que dizem que é uma economia que, né, pelo menos divulgam isso, é uma economia que gera algo em torno de 1 trilhão e 600 bi ao ano, né, porque nós estamos falando de plano de saúde, seguro de vida, nós estamos falando de moradia, de viagens, acessibilidade, tudo que envolve essas pessoas, né? As instituições de longa permanência, né? Então, realmente, o pessoal não tem esse olhar. Isso é no mercado prateado. Isso falou, desculpe eu interrompê-lo, né, sobre plano de saúde. É uma dificuldade hoje, né, para o idoso ter um plano de saúde, preços lá em cima e acabam recorrendo à rede pública. Isso é interessante o que está acontecendo, porque assim, nós temos o SUS ainda no Brasil, né? Graças a Deus ainda é algo que acalenta muitas pessoas. A gente vê que muitos atendimentos de saúde pública no município, por exemplo, interior, são fantásticos, né? São pessoas que realmente se dedicam àquilo lá e fazem uma prestação de serviço muito boa. Mas os planos de saúde privados nós tivemos aqui no Brasil uma propaganda massiva de que os serviços públicos não prestavam, né? Então, como a população até não usa, assim, a população que pode pagar um plano de saúde, começou a acreditar mesmo, e quase virou um mantra, né, e televisivo também, de que o Sistema Único de Saúde não dava a prestação de saúde adequada. Imagina a gente com pandemia nesse país, sem plano de saúde, o que ia acontecer? E o que está acontecendo é que as pessoas estão envelhecendo, existe uma sinistralidade maior mesmo para quem fica mais velho, né? A pessoa faz exames mais recorrentes, né? Tem realmente uma condição nesse sentido, e os planos levam isso em consideração e aumentam os valores. Sim. E isso começa, Sérgio, a repercutir em tudo, no orçamento familiar, na condição de vida da pessoa idosa e até na empregabilidade. Muita gente não percebeu isso. Mas quando a gente vai buscar um emprego e é jovem, dos atrativos maiores hoje é plano de saúde. E as empresas, para poder ter bons planos de saúde coletivos, eles evitam contratar pessoas idosas e pessoas mais velhas, porque elas vão naturalmente utilizar mais o plano, e isso gera sinistralidade, aumenta o valor do plano e é capaz de eles terem que mudar de uma empresa para outra, o que acaba virando mais um fator de afastamento das pessoas para serem reincluídas no mercado de trabalho. Doutora Cíntia, deixa eu voltar num ponto que vocês já tocaram aqui, que são essas instituições de longa permanência ou até as futuras creches para esses idosos. Como é feita a fiscalização? O DECRIM também acaba sendo acionado para investigar? Quem que pode denunciar? Como é feito isso?
Bom, a responsabilidade de fiscalizar diretamente as ILPIs, nessa questão de vigilância sanitária, higiene, os aspectos jurídicos e de saúde também dos idosos, é do Ministério Público. Mas o Ministério Público sempre atua em parceria com a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária Investigativa. E aqui no DF a gente tem uma boa interlocução com a Promotoria do Idoso, e aí o promotor de justiça ou a promotora de justiça, ela faz essas fiscalizações sistemáticas anuais que são previstas, mas aqui no DF, como eu disse, só tem 3, então, né, a gente precisa de mais. E aí o que acontece? Mas se havendo qualquer notícia de crime, eles enviam para a gente é responsável sim por... Instituições públicas e privadas. Instituições públicas e privadas, e geralmente elas funcionam no regime de parceria público-privada. E aqui no DF, a gente já até conversou bastante com o Dr. Mauro, que ele representa também os interesses de pessoas que realmente querem investir na economia barateada, já que a gente não tem tantas instituições, o particular que não, eu quero realmente ajudar com o poder público, a gente chama esse setor de setor 2,5, que não é o Estado, que não é o mercado, que seria o setor 3, ou o setor 2,5, que eu quero ganhar dinheiro, mas eu também quero colaborar com a minha cidade. Então, eles oferecem algumas vagas públicas para as pessoas que não têm condições. Então, isso é perfeitamente possível na nossa legislação, mas a gente está com um grande problema que aqui a estrutura do Distrito Federal, falando aqui do DF, ela não tem a previsão de lugares, de lotes ideais para construir esses espaços. E geralmente, você pode prestar atenção, essas ILPIs, elas são construídas em lugares afastados da cidade. E o que faz, o que gera muita dificuldade para que os familiares tenham acesso para fazer as visitas. Por exemplo, aqui no DF, onde a cidade que tem maior índice de população é a Ceilândia. A gente precisa de um centro-dia em Ceilândia. Muitas pessoas trabalham nos movimentos pendulares, moram em Ceilândia, trabalham no plano piloto, trabalham em Taguatinga. Então, eles poderiam deixar seus familiares nesse centro-dia, um grande centro-dia a ser construído com várias atividades lúdicas, inclusive concentrar a atividade do próprio SUS. Fazer as vacinas, fazer mutirões, a DECRIM, visitar a OAB, todos os fóruns, a gente participar dessa comunidade de pessoas idosas que cada dia mais vai ser comum, né? Ainda bem, porque a coisa mais moderna desse mundo, já dizia o Arnaldo Antunes, é envelhecer. Então, se a gente tem esse privilégio de envelhecer, a gente tem que envelhecer com saúde. E uma outra coisa que o Mauro falou, que eu acho que é importante a gente falar, é o etarismo. Sim, foi até tema recentemente por causa daquela repercussão de 2 alunas debochando de uma aluna mais velha. Uma aluna mais velha de 41 anos. Por mais favor. velha do que elas, né? Sim, mais velha que elas. Então, assim, a gente está vendo esse culto da juventude que é uma ideia cultural aqui no Brasil, que a gente tem que ter corpos perfeitos, a gente sempre tem que parecer mais novo, e não, a gente tem que aceitar a nossa idade com a nossa experiência. Eu gostaria de ser mais jovem, mas com a cabeça que eu tenho hoje, mas só que isso não é possível. Então, a gente tem que aceitar a nossa imagem, porque essa nossa imagem é sobre a nossa história. E a gente tem um pequeno problema na legislação, que se algum deputado estiver aqui escutando a nossa conversa, a gente precisava melhorar o etarismo na legislação penal, porque a pena é de 3 a 6 meses. E o etarismo é uma forma de racismo. Agora, em janeiro, a gente teve a atualização da Lei 7.716, que cuida do racismo em razão da procedência nacional, da cor da pele. E você discriminar uma pessoa por qualquer característica que seja pela idade, seja pela sexualidade, seja pela cor da pele, eu entendo que isso seja a mesma pena. Então, essa pena, que é muito pequena, ela
tem que ser revista para ser equiparada às outras formas de discriminação. E já que estamos falando de leis, doutor Mauro, o senhor havia falado alguma coisa sobre Lei Maria da Penha, proteção ao idoso? Isso, até a doutora Cíntia que está capitaneando para nós aí essa sugestão de alteração da lei, porque aconteceu algo bem interessante. Nós temos aqui no Brasil a Lei Maria da Penha, ela abriga, né, as mulheres que sofrem violência domiciliar. Então tem todo um regramento que facilita medidas protetivas para solucionar de forma mais rápida e efetiva a condição da mulher que sofre violência. Como é a mulher e não faz distinção do envelhecimento, ela envelhece e quando chega numa DECRIM, por exemplo, ela tem a prerrogativa de escolher, né, alguma condição via proteção que o envelhecimento prevê, ou mesmo Lei Maria da Penha, por ser uma mulher que sofreu violência domiciliar. A doutora Cíntia vai falar depois, mas a observação da polícia que efetivamente criou uma condição desigual. Ou seja, a pessoa é idosa, só que do gênero masculino, ou outro gênero que seja, né? E não consegue ter a mesma proteção e a mesma atenção, e estando num momento de vulnerabilidade, de risco, né? Porque são condições complexas, porque a violência ocorre dentro de casa e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, né? Existem fatores psicológicos que escondem muitas condições sérias, né? Então, para ter essa equiparação justa, que a doutora Cíntia está aí nessa luta para que esse projeto de lei, né, faça com que as pessoas idosas do gênero masculino, né, ali todos os gêneros, né, que não tenha distinção, é a pessoa idosa, sofre violência domiciliar, né, dentro de casa, então ela teria as mesmas prerrogativas da Lei Maria da Penha, que a Cíntia vai explicar agora por que a Lei Maria da Penha favorece mais uma mulher, né, que sofreu alguma violência ao seu direito dentro de casa do que uma idosa que sofreu violência dentro de casa. Sim, devidamente protege, como também deveria proteger o idoso, é isso? Isso. A ideia é a seguinte, tanto mulheres, a gente fala sobre populações minorizadas. Não são minorias, porque mulheres, pessoas negras, pessoas idosas não são minorias, mesmo porque a gente tem mais de 50% da população mulher, 52% da população negra. Então a gente fala de populações minorizadas socialmente ao longo do nosso processo de preconceitos no Brasil. E eu, na minha atuação já de mais de 13, 14 anos na polícia, atuando antes mesmo da DECRIM, que a gente atua no plantão, o plantão policial é aquele plantão onde chega a emergência de todas as mazelas sociais numa delegacia de polícia. E muitas vezes, numa situação de maus tratos, que a gente já pega situações esdrúxulas e que a gente tem que fazer uma intervenção, inclusive psicológica em toda a equipe da delegacia, porque a gente fica muito assustado. Um caso de uma senhora que a gente podia ver um furo nas costas e dava para ver o pulmão, de tantos maus tratos. Então, nesses casos, a gente fica limitado como autoridade policial. Por quê? A Lei Maria da Penha é uma lei muito bacana e ela defende mulheres do gênero feminino, tanto pode ser uma mulher cis, uma mulher trans, independente da sexualidade, orientação sexual, mas uma mulher em situação de violência doméstica e familiar. O que isso quer dizer? É uma mulher que está em situação de violência dentro de casa, em sentido de coabitação. A Lei Maria da Penha é para mulheres, mas o que a gente tinha no dia a dia? Chegava um homem ou até mesmo um casal, o pai e a mãe, que eram violentados. A mulher, ela tinha o benefício, violentado pelos filhos dentro de casa, a mulher tinha o benefício de pedir medidas protetivas de urgência em 24 horas, que é muito simples esse procedimento, que inclusive semana passada foi até melhorado e aprimorado com outra legislação que modificou a Lei Maria da Penha. E só um pedido de medidas protetivas eu consegui afastar o filho de casa. Mas em relação à mulher e o homem, que também está em uma situação de vulnerabilidade social, uma situação de maus tratos, de violência, eu não consigo, porque a Lei Maria da Penha é aplicada só à mulher.
Então, eu escrevi um projeto de lei, uma sugestão, porque eu não tenho, né, para a senadora Simone Tebet, que acolheu no mesmo dia e falou, gente, mas isso a gente precisa mudar. Ela fez eu fui na quinta-feira conversar com a equipe dela, terça-feira já estava protocolizado, a gente conseguiu passar esse PL, que é o 4438 de 2021, em unanimidade no Senado, porque todo mundo, todos os partidos de esquerda, direita, centro, todo mundo viu a necessidade e a incoerência do nosso sistema. E foi interessante que o senador Paulo Paim, que ele é um dos grandes entusiastas da defesa das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, ele foi o responsável por escrever o Estatuto do Idoso. Ele falou, nossa, Cíntia, a gente nunca tinha imaginado dessa falha no sistema. Mas eu falei, é porque a gente está na ponta. E aí agora a gente está batalhando, conta com o apoio de vocês, de toda a sociedade civil, para a gente continuar essa batalha na Câmara. Ele já foi aprovado no Senado e agora na Câmara dos Deputados. Isso, e aí agora que a gente iniciou a nova legislatura, eu vou continuar com o advocacy e vou visitar todos os deputados para a gente colocar esse regime de urgência com o presidente Lira, para que isso seja imediatamente aplicado. Porque aqui, a minha realidade da Polícia Civil... Questão de justiça, né? A realidade da Polícia Civil do DF, ela é completamente diferente de outras polícias. A gente vive num país de dimensões continentais, com realidades diferentes e que não tem promotores e juízes em todas as comarcas 24 horas e que, se as pessoas vão até a delegacia e requerem essa medida protetiva de afastamento do agressor do lar, a gente pode conseguir isso em 24 horas. Antes era necessário fazer um pedido no Ministério Público, demorava mais até 30 dias e às vezes o idoso perecia. Esperar, né? Porque também tem muita coisa em jogo nessa situação, que normalmente é aquele filho que cuida das finanças do idoso, né, doutor Mauro? O assédio financeiro é um problema complexo nesse país, né? E ele é toda uma conjuntura, como a gente está falando, né, Sérgio? Voltando até um pouquinho, complementando o que a Cíntia falou, é interessante que aqui no Brasil nós fizemos o Estatuto da Pessoa Idosa e na parte final dele fala dos crimes e também das punições. As punições são muito brandas aqui no Brasil. Elas são geralmente de meses a um ano, né? O que acontece com isso? Aqui no Brasil a gente tem, para falarmos aqui, né, um tipo juizado especial para crimes, né, de menor... São crimes de menor potencial, né, ofensivo. Então o que acontece? Cai essas leis, esses crimes contra a pessoa idosa, em função da previsão pequena de punição, ela cai nessa condição. Caindo nessa condição, ele entra numa situação de transgressor e consegue fazer, por exemplo, algum tipo de medida, né, que ele forneça cesta básica, que ele compareça na delegacia ou no judiciário lá para mostrar que está trabalhando, que está dentro da cidade, coisa assim. Ou seja, uma ideia que era boa, né, para fazer com que haja uma menor condição de punição para quem é réu primário, etc. Tal, acabou virando um incentivo para que a pessoa, né, não tenha nenhum tipo de receio de maltratar uma pessoa idosa. Então, além desse projeto de lei da Cíntia, também está correndo no Congresso, e a gente precisa da força, um aumento das punições também previstas no Estatuto da Pessoa Idosa. Então nós estamos vendo assim, Sérgio, nós estamos fazendo 20 anos de Estatuto da Pessoa Idosa. Nós estamos vendo que esse caminhar, ele vai aprimorando legislação, vai aprimorando jurisprudência, né, as percepções da própria Cíntia, que fez um trabalho bacana também de conscientização dos policiais que lidam, né, com casos em que existem idosos envolvidos. E nós estamos fazendo todo esse trabalho, né, de percepção e de aprimoramento. Então o Estatuto vai passar por essas condições de aumento de pena, né, para ter uma maior condição, né, de dissuadir as pessoas, né, a fazer qualquer tipo de violação. E aprimorando também, a gente estava falando também, voltando um pouquinho, nós estávamos falando das vigilâncias, das fiscalizações, né? Então nós temos as instituições de longa permanência que querem sair de uma condição de asilo para
instrumentos mesmo do Estado para dar paz social, para que as pessoas possam trabalhar. Então um filho não consegue trabalhar se ele não consegue ter um local para deixar os pais. Quando ele não deixa os pais, ele fica dentro de casa, né, com a grande chance de praticar uma violência. Por um estresse, ele acaba, por exemplo, parando de falar com o pai. Isso é uma violência psicológica. Né? O abandono afetivo, sair, deixar a pessoa em casa sozinha porque não aguenta mais, tudo isso são reflexos de uma ferramenta que faz falta. As instituições de longa permanência e essas instituições, né, que a gente falou que são os centro-dias. Essas ferramentas, elas vão fazer com que as pessoas tenham uma alimentação mais apropriada, uma hidratação apropriada, os medicamentos na hora certa, e isso vai acabar, qualquer prefeito deveria perceber isso, que vai acabar dando uma economia muito grande para o próprio município, porque não sobrecarrega o sistema de saúde. E por quê? Dentro de casa, um idoso não tem as 3 fiscalizações básicas que existem, que é o que a Cíntia falou do Ministério Público, da própria polícia quando é acionada para ver o que está acontecendo. Nós temos também a vigilância sanitária, que segue todas as regras e previsões da RDC 502, que a Anvisa prevê para a abertura de uma instituição de longa permanência em um centro-dia, casa-lar também. E assim também nós temos os conselhos da pessoa idosa, que também elas têm a prerrogativa, a obrigação de dar uma inscrição para permitir o funcionamento daquela instituição, e também ela tem nas suas atribuições, como os conselhos das pessoas idosas, ela é algo muito bacana, porque ele é um órgão deliberativo e paritário, em que tem metade de pessoas do governo e metade das pessoas são da sociedade civil. Esse grupo se forma para fazer a fiscalização e visitar essas instituições. Então é importante. São pessoas, são multiprofissionais de várias áreas também, que vão visitar esses locais. Então o sistema ele está bem desenhado, Sérgio. Falta, por exemplo, em Brasília, né, em vários lugares do Brasil, a gente ter vontade política. Sim. Doutora Cíntia, o tempo já está acabando, mas eu gostaria de tocar um ponto muito importante. Qual a orientação que a senhora dá para aqueles que vão precisar contratar um cuidador, uma cuidadora para os seus idosos? Bom, isso é muito importante, inclusive para a juventude que está pensando em que fazer e investir na vida, é investir nessa economia do cuidado. Como eu disse, a cada vez mais a gente está tendo o privilégio como país de envelhecer. Então vamos ter muitos mercados consumidores. Então, para você ser um cuidador e para você contratar um cuidador, procure avaliar essa capacitação técnica hoje. Inclusive aqui no Distrito Federal a gente conta com um curso superior da Universidade Católica, que também é nossa parceira, de gerontologia. Gerontologia é a área do conhecimento que estuda os efeitos do envelhecimento e das idades. É muito interessante isso, que é um conhecimento multidisciplinar. Procure não saber apenas sobre o cuidador, sobre os aspectos técnicos, mas também sobre a capacidade humana de se relacionar, porque você está cuidando dos seus pais, né? E isso, essa parte do acolhimento e não apenas um atendimento, que um atendimento é um atendimento protocolar, mas o acolhimento é aquele que tem a escuta ativa, aquele que realmente se preocupa com o sentimento da pessoa idosa, que tem muito para compartilhar com a gente. Mas puxa o antecedente criminal também desse cuidador ou não? Às vezes é importante também. Vocês podem fazer isso nas delegacias. Lógico que a ficha criminal, ela é uma ficha com dados pessoais. O delegado não vai falar o que a pessoa está respondendo ou não. Pelo site da PCDF também consegue? Não, porque são são dados pessoais e tem a Lei de Proteção Geral de Dados. Mas você pode sim ir conversar no balcão da delegacia e falar, tô querendo contratar essa pessoa, queria saber se está tudo bem, ok. E a pessoa responde, ok, pode contratar, ou talvez seria melhor procurar uma outra pessoa. Mas também antecedentes criminais, Sérgio, é apenas um pequeno indício. Existe a formação também da pessoa. Existe a formação. E hoje em dia, se eu fosse investir na minha carreira, desde o início,
eu investiria nessa área, porque essa área é uma economia muito grande, como o Dr. Mauro falou, ela gira muito dinheiro. Sim. E é muito promissor. E cada vez melhor você estudar, você se aprimorar nisso, acho que é uma grande ideia. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a participação do advogado especialista em direito da pessoa idosa, presidente da ABRACS, que é a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal, Dr. Mauro Freitas. Obrigado por estar conosco. Suas rápidas considerações. Poxa, Sérgio, vamos fazer... dia 1º de outubro, 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, né? O senhor já está convidado. Isso. Então, nós temos aqui, sim, por um lado, no Brasil, realmente a gente tem que comemorar, porque nós temos um estatuto que reflete muito que muitos países ainda estão engatinhando em termos até de assinar protocolos internacionais e convenções que deem o mínimo de segurança para o envelhecimento em alguns países. Aqui no Brasil nós temos estatuto. Mas como a gente conversou aqui, nós estamos amadurecendo, nós precisamos que os debates sejam cada vez maiores. Nós estávamos falando agora de cuidadores, a profissão de cuidador no Brasil ainda não é regulamentada, só para a gente ver o nível que nós estamos, né, de atraso em relação ao envelhecimento acelerado da população. Então, como a doutora Cíntia estava falando, é uma condição que, para quem vê uma possibilidade futura, é sem dúvida promissor pelo aumento da população, que vamos chegar a 25% muito em breve. Obrigado mais uma vez, doutor Mauro. Agradeço também a doutora Cíntia Carvalho e Silva. Ela é ativista em direitos humanos, formada em Direito pela UNB, mestre e doutoranda em Sociologia pela UNB, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal, justamente na Delegacia de Crimes contra Vulneráveis. Doutora Cíntia, muito obrigado por estar conosco. Dá uma olhadinha para a câmera ali, para que possam vê-la também nessa nossa transmissão pelo YouTube. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Bom, reitero também as palavras do Dr. Mauro. Nós vamos fazer 20 anos já do Estatuto da Pessoa Idosa e realmente temos muito que comemorar. Vocês que ainda não tiveram oportunidade de ler, coloca lá no site do Planalto, é a Lei 10.741 de 2003, para vocês verem que riqueza de legislação que a gente tem. A gente só precisa com que vocês da sociedade civil pressionem seus deputados, pressionem seus prefeitos, seus governadores, inclusive também o presidente, para que a gente possa executar todos esses equipamentos públicos que já estão lá desenhados lindamente. E também, se vocês tiverem ideias, mandem para os seus deputados para melhorar, porque cada trajetória é diferente. Então, a gente precisa de criatividade para a gente melhorar. E é responsabilidade de todos nós. Não é só do Estado, não é só dos governantes, mas sim é uma responsabilidade solidária de cuidar dos nossos vulneráveis, tanto das crianças, dos adolescentes, das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTs e também das pessoas idosas e com deficiência. Eu conto com todos vocês e vamos aprovar o PL 4438. Muito obrigado, doutora Cíntia. 11h03, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos de Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando Felipe Seabra com Capital do Rock. Um excelente fim de semana e um bom feriado. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. ZYS8